Teixeira. E disse logo o Teixeira, não faça política. Faça o teu trabalho. Por que eu digo Teixeira que não faça política? Mas ligaste mesmo? Às vezes O Teixeira pode vir responder. Eu liguei Mas Teixeira. dizes Eu coisas liguei aqui Teixeira. só para enfeitar. Mas ele é cidadão e escolhe. Ele... Com o Carlos Francisco, Teixeira. E eu, depois, imediatamente liguei para o Francisco, para estava tudo bem, sou um dos jovens que tinha sido ferido, e falei, é para criar o terror. Mas com esse terror, então, desincentivar as suas ações? É desincentivar. É para desincentivar os ativistas de fazerem o seu papel. É para desincentivar os ativistas de continuarem a reclamar contra o Estado. É de desincentivar os ativistas a fazerem o seu papel. Mas muitos dos jovens estão a ser pagos. O debate aqueceu no Che Agora Aguenta, uma análise sobre formalização da candidatura de Higino Carneiro. E a frase do Dr. Sérgio Raimundo soa mais uma vez: em política não há coincidência. E também falou-se sobre o que aconteceu com Francisco Teixeira. Acompanhe, comente e compartilhe. Deixa a tua opinião nos comentários. 85, penso que é isso, falo do poder tanto da PGR, da Procuradoria-Geral, 185, e depois, em combinação com o artigo 108. A PGR representa o Estado. Representa o Estado. E o chefe de Estado, no artigo 108, é o Presidente da República, João Lourenço, que é, ao mesmo tempo, Presidente de um partido político. Ou seja, neste momento, a Procuradoria-Geral da República, em Angola, representa o Estado. Okay? E o chefe de Estado, à luz do artigo 108, é o Presidente da República, que é o João Lourenço, neste caso, nesse momento, que é, ao mesmo tempo, Presidente de um partido político, que concorre à sua própria sucessão. E, portanto, a tessitura jurídica organizada aqui é a de que diz que a PGR é autônoma, mas para casos bicudos ela não é. Quando falamos de uma Isabel dos Santos, a PGR não é autônoma, obedece às ordens do Presidente. Quando falamos de um candidato como Higino Carneiro que quer concorrer ao cadrão máximo, a PGR não é autônoma, obedece ao Presidente da República, que é Presidente do MPLA. Neste momento, a PGR está a ser utilizada, Joana, a pergunta que me coloca, depois vou provavelmente a apresentação da candidatura, a PGR está a ser utilizada para inviabilizar a apresentação certa, portanto, da candidatura de Higino Carneiro, portanto, à presidência do MPLA, para concorrer à presidência do MPLA. A pergunta que eu colocaria, embora a Joana não me pergunta, mas está a pensar nisso certamente, qual é o primeiro secretário do partido do MPLA que, nas suas vestes de primeiro secretário, tome uma decisão para praticar um determinado ato grande sem que o Presidente da República, Presidente também do partido, saiba? Não há. Neste momento... O que é que está a querer dizer? Está a querer dizer que, na altura em que se acusa Higino Carneiro do possível crime que terá cometido, ele era primeiro secretário no âmbito do MPLA. Embora depois o processo, como diz o Cabace, bem, nós estamos dentro do processo, não, mas há muita... O processo do antigo Quando Cubano. Sim. Seja como... Sim. Retirou-se de Luanda, agora vai para Quando Cubano. Não, Joana, há uma coisa que é... Não, só um bocadinho. Primeiro há uma coisa que é... Neste momento, o que se está a prever e a precisar, as fontes estão a dizer isso, é impedir, a minha fonte vai dizer, é impedir a possibilidade de Higino Carneiro pôr o pé naquela porta como candidato. Porque se Higino Carneiro... Existe alguma abertura para isso? Existe não. alguma brecha legal? Como é que é pôr o pé? Pôr o pé assim, ele não pode pôr o pé. Porque se ele põe o pé como candidato, a coisa fica mal. Se o Higino Carneiro puser o pé naquele, ele entrar por aquela porta do Congresso como candidato, a coisa fica mal. Porque os militantes do MPLA estão divididos internamente. O João Lourenço tem apoio, mas os militantes do MPLA estão divididos internamente. E essa fonte, que me diz isso, Joana, nossos internautas, são os empresários. 70% dos empresários angolanos querem ver o presidente de costas. Que peso tem isso? É um peso grande. Os empresários empregam. Ainda ontem, na missa, estive com um empresário meu amigo, que emprega 2.000 pessoas. E também partilhou esta mesma ideia, esse pensamento? Não. Ainda ontem. O meu amigo empresário, que emprega 2.000 pessoas, disse também assim, não está satisfeito disse com a assim, situação. meu irmão, ele é do MPLA. Esse meu amigo empresário é do MPLA. Disse assim, meu irmão, nós queremos ver o presidente nas costas. Eu disse, por quê? Mano fulano. Disse, pá, está a dar cabo de nós. Okay. Está a dar cabo de nós. Já vou te passar a palavra. Agora é a Carrinho, agora é a Mitrelli, agora é a Gencorp. É que estão agora a tomar tudo, é o matapalo. Você vê, Ana, sai daqui do estúdio, dá sua volta. Se você passar, andar durante 1 hora e você não vir o matapalo, não consegues. Tudo é o matapalo. Porque está a dormir, né? Está a dormir. Agora, é o seguinte, sobre a apresentação da devo candidatura... confessar, e não é não, nenhum rápido, apoio ao que disse o Dr. Paquis, mas devo confessar que vi. Sim, mas não, basta abrir os olhos. Você Só vê a logo. dormir que não vê. A dormir você não vê. Mas abrir os olhos, tudo é o matapalo, Gencorp, matapalo, Carrinho, tudo é Carrinho. Por quê? Para terminar mesmo, Dr. O Paquis. presidente João Lourenço puxou para si o monopólio. E os empresários, 70%, 75% dos empresários querem ver o presidente Costa. Rapidamente. Higino Carneiro apresentou 19.324 assinaturas. 19.000. As outras caixas estão numa província que eu não vou dizer o nome. Estão lá, 16 caixas estão naquela província ali. Não vou dizer o nome. Teriam sido muito De mais. reserva. Não, porque fazem 25.000. Os estatutos exigem 5.000. Ele apresentou 25.000.
Não, 19. E rapidamente. 19. Apresentou 19. Não, apresentou no corpo 19 mil. social ficaram É rápido. outras. 19.324. Ô, Joana, ele teria mais. E muitas dessas assinaturas é aqui onde está a questão, que é muito forte. O doutor Aragão está a sentir frio. Não, às Pode vezes- desligar o ar. Vamos pedir a técnica para desligar o ar. Não, Pode está desligar. agradável. Não, Perdão, ouvir o meu perdão, amigo, Não. ouvir o meu amigo, o Dr. Paquis, Albino Paquis, meu grande amigo, parece estar naquela festa onde o DJ primeiro põe romântico e depois põe kuduro. É mix. Tudo contrário. É mix. Tudo contrário. Mas Mas Doutor eu vou Paquis, terminar, para vou terminar, terminar vou mesmo e depois vamos Não, passar para o doutor vou Aragão. terminar com isto. A grande questão aqui, Joana, é que, apesar do apoio que o presidente João Lourenço tem, muitas dessas assinaturas vêm diretamente de gente muito próxima do atual presidente, de ciclos muito próximos. E Gino Carneiro está a demonstrar que é um homem muito forte, que é um homem capaz, efetivamente, de taco a taco, lutar aqui nas eleições para a presidência do partido. E outra coisa, como é que ele conseguiu as assinaturas? É aqui, essa pergunta as pessoas não fazem. Como é que, apesar de os secretários provinciais terem recebido indicações muito sérias, Mas receberam mesmo, doutor receberam Paquis. indicações, provinciais e municipais receberam indicações muito sérias para Tem como impedir, provar isso? como é que Gino Carneiro conseguiu as 25 mil assinaturas? Não vou dizer, mas O que é que isso demonstra? Gino Carneiro está a trabalhar com gente muito séria, com uma força muito séria, que lhe permitiu recolher as 25 mil assinaturas. O E que não que são isso- falsos. O que é que isso demonstra, doutor Paquis? Isso demonstra a divisão que existe no MPLA, mas nós apelamos a que desta divisão venha a união. Há uma coisa que os militantes do MPLA conversam, são muitos, Joana, vou terminar com isso, muitos. Sendo assim, doutor Paquis, nós queremos eleições justas e transparentes no partido. Queremos isso. Disseram isso. Nós queremos eleições justas e transparentes. Se o presidente João Lourenço voltar a ganhar, está tudo bem. Se Gino Carneiro ganhar, mas os militantes dizem, nós queremos eleições transparentes, para que não aconteça o que aconteceu na JMPLA e o que aconteceu na OMA. Nós queremos eleições justas. É isso que estão a dizer. Muito obrigado. Doutor Aragão, repare. Isso é muito sério. Estás a querer trazer aqui jarras de enfeitar num assunto muito sério. Porque o doutor Aragão impugnou as eleições na Jota. Porque não havia lisura nem transparência. Estás aqui publicando. Não fez isso. Você Ô, Mário, não impugnou faz e agora está a dizer que houve Não, lisura e não. Dê-me só um transparência. Pronto, segundo. doutor Eu Cabata pedi- eu pedi o já segundo. falou. O meu segundo Mas é. os senhores Não, o meu estão segundo- deixa falar, Não, Joana. Mário, ô, Mário, eu Preciso gostei. manter uma ordem. Ô, Mário, eu gostei. Ô, Mário, eu gostei, Mário. Eu gosto de ti, Mário. Eu gosto de ti, Mário. Não faças isso. Não é bom, nós somos jovens. Mas posso falar? Mário, você tem as... Mário, só um bocadinho. Mário, você tem as mesmas capacidades que o Capapinha. Tem as mesmas capacidades que o Ancha. Tem as mesmas capacidades que o homem que está em Menonga. Mário, todas essas mesmas capacidades. Eu entendi, muito sinceramente, que se tivesse havido transparência nas eleições, na Jota, o Ancha ganhava aquelas eleições. Eu tenho isso, desculpa lá. O Ancha Pronto, ganhava. doutor Paquis. Ô, Mário, não tenho nada contra o Capapinha, não tenho permita-me nada só, contra. permita-me Doutor Aragão. Desculpa, Zé Quem Mário. vota, Mário. quem vota num congresso são os delegados. Está bem, mas isso não E os invalida que nós delegados- falemos. Permita-me, Ô, Mário, desculpa lá. permita-me. Os delegados no processo ordinário da Jota votamos ao camarada Justino Capapinha. Está bem, porque E que sobre impugnaste isso, então sobre isso, as eleições? Por que que impugnaste? sobre esta matéria, eu não vou me pronunciar. Não vais. Ok. É um Mas a assunto- mim- Não, Vamos deixa então eu acabar, não ao vamos final deixa eu do acabar nosso esta debate. matéria. Sim, Sim, vamos vou já lá, à vou já lá. Deixa eu mandar Joana, para o chão, tá bem, então. Sobre esta Doutor Aragão. matéria, eu não Precisamos vou me seguir. pronunciar, Tá bem, porque Mário. fui parte do processo. Tá bem, pronto, E Mário. naturalmente eu Tudo bem. reconheço o Chino Capapinha enquanto vencedor da minha organização juvenil e tem feito um belo papel. Olha, ontem mesmo, sábado, esteve em Não, Malange. aqui não é Esteve em para fazer Malange. política Está a fazer um ou papel outra. muito lindo. Agora, indo para o processo do general Mas uma Higino coisa não tem a ver Carneiro. com Mas outra. eu tenho que deixar falar. Não, ô, Joana, aqui o Doutor problema é que o Paquis, Mário está precisamos com- seguir, Tá precisamos bem, tá seguir bem, não estou a mesmo. copiar, não. Em Tá função tudo do bem, tempo, tá tudo precisamos bem. seguir. Está Uhum. fluido, tem que deixar falar. Doutor Aragão, possam a este Sim, tema. mas aí, Joana, o interessante na minha perspectiva, colegas do painel e também os nossos internautas, é que os militantes do MPLA querem uma coisa diferente, né? E é a primeira vez na história do MPLA que nós vemos essa possibilidade aberta, embora já esteja nos estatutos, essa possibilidade de múltiplas candidaturas e um candidato que aparece com aqueles caminhões de caixas na sede do partido. Ou seja, dizer que eu vou me candidatar. Portanto, é a primeira vez que vemos isso. Eu, muito sinceramente, deixa-me dizer, Joana, eu acredito nas mudanças externas e internas. E aqui, apesar de toda a disciplina que existe no MPLA, o MPLA é um partido que prima muito pela disciplina, mas eles querem uma coisa diferente. E quando a vontade dos militantes vai ao sentido contrário daquilo que pensa o líder atual, isto pode ter algum significado dentro do Congresso. E eu aqui olho um bocadinho o que aconteceu em Moçambique, com Filipe Nunes, e, portanto, este Congresso, mesmo que Gino Carneiro não entre como candidato, portanto, à presidência, o Congresso vai ditar outra coisa, porque os militantes querem outra coisa. Não O que é que significa, pode acontecer? não significa que muitos militantes não apoiam João Lourenço. Apoiam. Porque as pessoas são livres de apoiar, Jana. As pessoas são livres de apoiar. Mas a grande verdade é que no próprio Congresso, o presidente João Lourenço, que não é presidente à altura do Congresso, é candidato, embora dirija, ele pode ser desautorizado. Este é o risco que ele corre. E se ele é desautorizado em Congresso, em pleno Congresso, e no loco, ele sai pior do que entrou.
Ele sai pior do que entrou. Esse é um risco grande que existe. Estou a fazer análise. Como professor universitário. Como professor universitário. Não, isso aqui não é militante, apaixonado. Não, sim, a cabeça. Mas você está entendendo a minha linguagem, né? Sim, não, percebi. Por isso é que seria mais prudente. E nós já dissemos. Prudente o presidente João Lourenço não avançar. Muito obrigado. Doutora Seria Aragão, mais para terminar. prudente, porque qualquer que for o resultado, E mesmo o que avançasse, negativo vai agudizar-se de maneira Mas a mesmo mais que que ele deixa. mesmo que ele avançasse, hoje é rápido, vou terminar mesmo isso. Mesmo que ele avançasse, o presidente avançasse, porque o presidente João Lourenço, ele está avançando a pensar na sua segurança 2028 e 2029. Ok, São muito 2 obrigada. anos. Mesmo que ele avançasse, ele que deixasse, eu vou usar uma expressão que se usa em um mundo, ele que deixasse só, que os outros avançassem também. Sim. Ele que deixasse só, para ele perceber quem é que me gosta. Quem é que me gosta? Porque você obrigar uma mulher que não te gosta a ficar com ela, se formos nas relações, ela vai te envenenar. Ela vai te deixar ficar em casa, mas vai te envenenar. Passa a palavra. Muito obrigada. Hoje, Joana, bem, o ativismo, né, o associativismo, o ativismo deriva da nossa Constituição da República de Angola, que permite que as pessoas se juntem em grupos, né, associados, e que sejam naturalmente partícipes da vida pública, né? Aliás, a nossa própria Constituição da República de Angola, da nossa democracia, é representativa e participativa, não é? Representativa através daqueles que nós elegemos para efetivamente nos representarem, como os deputados e outros, né, por exemplo, e participativa quando nós participamos da vida ativa, né? Portanto, e por isso Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Um animal político porque a vida na cidade faz da participação política. Agora, eu entendo muito sinceramente que nós estamos numa fase da nossa realidade em que há um ativismo militante, por um lado, desculpa fazer essa expressão, aplicar isto dessa maneira, há um ativismo militante e depois existem ativistas infiltrados por serviços de inteligência, na nossa realidade, mas depois existem ativistas, que os ativistas que constituem grupos de pressão, que são classificados como movimentos de pressão a quem governa. Mas na nossa realidade, relativamente à questão do movimento social para a mudança de Francisco Teixeira, que sofreu esse atentado em Malange, nós temos uma nota muito clara de que no nosso país temos um problema grave. Qual é? O problema grave deriva de uma coisa, que é a diferença que existe entre o poder de autoridade e a autoridade do poder. O poder de autoridade e a autoridade do poder. Nós fomos convocados pelo comissário da Polícia Nacional, que nos disse uma coisa muito interessante. Muito interessante. Diz assim, nós estamos na República de Angola por conta de uma pergunta feita pelo Reginaldo Silva. O Reginaldo pergunta ao comandante, por que quando há manifestações dos partidos na oposição e do grupo civis, a polícia bate sempre nos manifestantes? E o comandante responde com esta pergunta, com estas coisas, e diz, o poder da autoridade e a autoridade do poder. Na verdade, os nossos polícias, e muito rapidamente para ir à questão, os nossos polícias respondem diretamente à autoridade instituída. Por isso é que, a Joana me pergunta uma coisa e eu estou a fazer outra, mas já vou à pergunta rapidamente, porque me coloca. Por isso é que nós vemos a polícia permanentemente a bater noutros e não bater nuns. Porque os primeiros, portanto, os comissários provinciais, comissário provincial, né? Da Polícia Nacional, os comissários provinciais da Polícia Nacional são representantes do Ministério. Os comandantes provinciais da Polícia Nacional são representantes do Ministério do Interior na província. O caso rápido, quando o governador que está aqui, o Luiz Nunes, estava em Benguela, o Luiz Nunes saiu da província, os 2 vices saíram da província. Quem ficou a interinar a província é o Aristófanes, o meu colega na Argentina, que é o comandante provincial, o Aristófanes, o meu colega na Argentina. É que ficou a interinar a província. Ele é o comandante da Polícia Nacional, ali, da Polícia Nacional, ele é o comandante provincial, e ele, quando os vices saíram, ele é que ficou a interinar a província. Todo mundo discutiu por quê? Porque os comandantes representam o Ministério do Interior, lá. E o Ministro do Interior, aqui na nossa realidade, é um dos militantes mais ferrenhos do MPLA que nós temos. Então, o Francisco diz assim, não vamos encontrar, mesmo que a polícia prenda 1 ou 2 desses jovens, não os vamos encontrar, porque a polícia sabia que este ato de partir os vidros do carro, só não mataram ninguém, graças a Deus, aconteceria. E o Francisco tem razão. O Francisco tem razão por quê? Porque ninguém apedreja um carro como foi apedrejado o carro do Francisco. E aqui vou dar uma nota, não em primeira mão, porque alguns comentadores já disseram isso. Existem forças ocultas ligadas ao poder político em Angola que para os próximos tempos estão a preparar para os ativistas coisas piores. E os comentadores. Os comentadores. Coisas piores, Joana. Coisas piores. Tudo isto com o conhecimento de quem está no poder para criar o terror. Isso é verdade, estou a dizer. Agora, qual é a ideia? A ideia é, nós estamos numa fase, vou-te passar, nós estamos Mas numa qual fase... a intenção com isso, doutor Paquice? Ô, Joana, O que é que se pretende? a intenção, Joana, é muito clara, é criar o terror. Criou-se o terror. A Joana viu como ficou o carro do Francisco Teixeira. E eu, depois, imediatamente liguei para o Francisco para perguntar se estava tudo bem, sou um dos jovens que tinha sido ferido. É para criar o terror. Mas com esse terror, então, desincentivar as suas ações? É desincentivar. É para desincentivar os ativistas de fazerem o seu papel.
é para desincentivar os ativistas de continuarem a reclamar contra o Estado, é de desincentivar os ativistas a fazerem o seu papel. Mas muitos dos jovens estão a ser pagos. Muitos dos jovens estão a ser pagos para desestabilizar os ativistas. Pagos Só uma por coisa, quem? pagos por quem detém o poder. As células, vou-te passar a palavra, as células que estão a pagar muitos outros jovens para desestabilizar e desincentivar os ativistas que estão a fazer um trabalho nobre. Muito Aqui uma obrigada, coisa, aqui uma coisa aqui. Vou dizer isto. Eu não estou a incentivar a violência. Vamos então? Mas esta luta de hoje, 2026, 27, 28, 29 e 30, é a luta da juventude. Muito obrigada. Joana, é a luta da juventude, porque assim como aconteceu nos anos 60 e 70, quem deve democratizar o país são os jovens. Portanto, eu encorajo os jovens, encorajo o Francisco Teixeira e toda a sua equipa, portanto, o Lourenço e outros, façam ativismo, sejam sérios, porque esta luta é a vossa luta. Ativismo. Olha, Joana, fica difícil às vezes fazer um debate e ouvir o Dr. Paquice não atirar-se contra o partido MPLA e não atirar-se contra o executivo. Fica difícil. Mas às vezes é possível fazermos debate sem atirar-se contra o MPLA. E o Dr. Paquice, quando dizia de que há dirigentes e há partidos que pagam pessoas para esse tipo de ato, eu penso que não é verdade. Não é verdade isso. Nós devemos apelar que os ativistas façam o seu papel, o seu trabalho com transparência, porque na política não vale tudo. E quando isso aconteceu, eu imediatamente também liguei ao Teixeira, falei com o Teixeira e disse logo ao Teixeira, não faça política, faça o seu trabalho. Por que eu digo ao Teixeira que não faça política? Mas ligaste Porque mesmo? Às vezes o Teixeira ele- pode vir responder. Eu liguei Mas ao Teixeira. dizes Eu coisas liguei pro aqui Teixeira. só para enfeitar. Mas Não, ele é aproveita cidadão, só. escolhe, ele toma as suas decisões, ele é livre. Joana, Se quiser abraçar Joana. a vida política, também é livre. Não, o Teixeira é livre se quiser abraçar a vida política, mas a Joana é uma boa jornalista, refinada e acabada, vai conseguir claramente, depois de eu sair daqui, poderá dizer, ou pode confirmar aqui no ar, que todas as digressões que um amigo Teixeira faz, tem sempre um problema. Tem sempre um problema. Mas Todas, está a querer dizer todas. o quê? Que é um E falso atira-se- problema, ou seja, ele é um falso cria- problema, é um cria falso fatos. problema, é um falso problema. E com isso o Teixeira quer atirar-se contra o partido do MPLA e contra a organização do MPLA, que é a JMPLA. Está a E dizer que não é essas verdade. pessoas também que aparecem ali no Teixeira- vídeo o Teixeira- a agredirem a comitiva de o Francisco Teixeira- Teixeira foram criadas por ele O mesmo? Teixeira deve comprovar a militância daqueles cidadãos que estavam aí a agredir. Nós não estamos aqui a dizer que aquilo é um ato nobre, Não, um mas ato estás positivo. a dizer que não é verdade. Estás a dizer, Permita-me desculpa só. só, desculpa, Eu estou a dizer, pedir não, ponto de permita-me ordem. só. Não, Também tem que também deixar estás a falar. pedir ponto de Não, ordem. Eu vou vai pedir. chegar ao teu ponto. Não, vou pedir Vai ponto chegar ao de teu ordem. momento, Também permita-me. já pediste 4 ou 5 vezes. Por favor, tenha só um pouquinho de paciência. É o seguinte, doutor Aragão, não podemos brincar com a vida das pessoas. O Ninguém está a brincar com a vida do deixa-me terminar, Teixeira. por favor. Porque eu falei com o O Teixeira Teixeira. é um angolano quanto nós somos. Exatamente. E o que aconteceu com o Teixeira não é nenhuma simulação, não é nada. Aconteceu, são factos. No Kwanza Sul, o Teixeira foi impedido de realizar a sua atividade. No Dondo, e aqui estou a falar com conhecimento de causa, no Dondo, o Teixeira e o Tanais Neutro foram impedidos de fazer as suas atividades. Ou seja, a administração municipal de Cambambe autorizou uma escola para a atividade dos jovens, onde os preleitores eram Francisco Teixeira e o Tanais Neutro. Quando fizeram o spot publicitário com o rosto dos dois, a administração voltou a revogar o pedido dos jovens para um debate. E o Francisco Teixeira, e proibiram inclusive todos os empresários que tinham espaço de não ceder espaço aos jovens para fazer atividade. Isso é intolerância. Ok, muito obrigada, Inclusive, doutor deixa Cavasso. terminar. Né? Inclusive, nós cedemos o nosso espaço para se realizar atividade no Kwanza Norte. Então, não há aqui brincadeira, porque o Teixeira não vai simular a partir do vidro da sua própria viatura, inclusive ferindo um dos seus membros. Estamos Ou seja, a brincar há factos. com coisas sérias. Existem factos, Doutor Aragão, pode factos prosseguir. que devem ser amplamente reprovados. Exatamente. Eu penso que o meu bom amigo, o Carlos Alberto Miguel Cabaça, não percebeu o que eu disse. Não, eu percebi, porque Não, tu não disseste que percebeu. a Mas, simulação doutor toda nós Cavasso, só percebemos. permitir que ele termine o seu Permita-me só, raciocínio. permita-me Está só. gravado. Permita-me. Eu não disse o contrário, vou voltar a dizer. O meu amigo Teixeira, quando veio à comunicação, disse claramente que são militantes da JMPLA que insurgiram contra ele, que não é verdade, não conseguiu provar. Agora, eu não estou aqui a dizer que aquele ato é nobre, um ato que deve ser praticado, não. É um ato que nós devemos reprovar. Agora, eu convido os órgãos de segurança e defesa daquela província para identificar os jovens que agrediram o grupo ou a caravana do meu amigo Teixeira e responsabilizar criminalmente e civil. Mas, uma doutor coisa é verdade, Aragão, há essa Joana. necessidade do doutor Aragão convidar, fazer este convite ou fazer este apelo. Não seria os próprios serviços competentes, a polícia no caso, primeiro, a agir de forma preventiva, porque afinal estamos a falar de Francisco Teixeira, Não uma é pessoa que Presidente da tem República. muita aceitação Mas não é entre a Presidente da juventude. República. Mas Isso devemos, não é aqui, verdade. Isso devemos não é reconhecer verdade. alguma Não é aceitação que ele verdade. tem Não é diante da verdade. juventude. Devemos reconhecer esta aceitação que ele tem diante da juventude, no seio da Joana. juventude, e se calhar a própria polícia agir de forma preventiva. Quando, por exemplo, também são noticiadas ou divulgadas a realização de uma manifestação, a polícia deve estar ali para salvaguardar vidas. Então não seria a polícia também a se antecipar de forma preventiva, a prevenir que atos do género aconteçam e depois, na sequência deste ato, a própria polícia trabalhar e, se existe uma acusação, trabalhar para que se encontrem de facto os verdadeiros autores, se existe de facto alguma instigação por parte de pessoas ligadas ao MPLA, não seria isso?
Joana, tu fazes uma pergunta e automaticamente respondes. Primeiro, deixa-me aqui dizer que o meu amigo Teixeira não tem, assim, como eu posso dizer, não granjeia tanta qualidade assim no seio da juventude, não. Não? O meu amigo Teixeira tem, sim senhora, um grupo de seguidores, aqueles seguidores que gostam de ouvir palavrões, aqueles seguidores que gostam de ouvir coisa contrária ao governo, que é normal, é natural, mas o Teixeira não granjeia a boa classe da juventude em Angola. Não, isso não é verdade. Agora, é verdade sim que a Polícia Nacional local deveria ter ali sob controle aqueles jovens. Mas é natural, em meios de grupo, é natural que aqui algum insurgente. O que nós devemos apelar, e aqui faço enquanto analista, o que nós devemos apelar é que se responsabilize o indivíduo que praticou tal ato. Agora, o meu amigo Teixeira não pode olhar simplesmente MPLA. Eu também posso dizer UNITA, posso dizer FNLA, porque é só MPLA ou JMPLA? Eu penso que não é o motivo. Talvez pelos interesses que ele tem estado a manifestar, que Joana, tirar o MPLA do poder. Mas o MPLA não vai sair do poder com manifestações. O MPLA vai sair do poder quando a urna assim ditar. E infelizmente a urna dita outra coisa. E vamos ver isso em 2027. Infelizmente a urna dita outra coisa. Permita-me só. Queres que ditasse a saída do MPLA? Não, o MPLA tem que continuar a governar, né? Porque é o melhor partido no governo. Agora, nós devemos Tem chamar a quantos partidos no atenção. governo? Para terminar, doutor Aragão, vamos passar para o doutor Cabaça para... Eu estou a ser muito interrompido pelo meu amigo. Doutor Não me deixa Aragão, falar, né? vamos então seguir para terminar Nós já o seu temos que pensamento. chamar a atenção os ativistas, Joana. Os ativistas não podem criar constantemente factos políticos. Nós em Angola temos estado a ver ativistas seriedade nisso, a criarem factos políticos. Os ativistas devem fazer o seu papel. E o doutor Paquice, na primeira intervenção, falava que há ativistas e ativistas políticos e comprados. Eu aqui posso colaborar com o doutor Paquice. Quando esses ativistas entram com capas políticas, Joana, é perigoso. É muito perigoso. O ativista deve ser aquele ativista que olha as situações sociais do país, fala com clareza, não olha partido político. Embora ele pode também olhar partido político. Mas olhar partido político é com responsabilidade, com maturidade e não fazer facto. Eu falei com o Teixeira e a primeira coisa que eu lhe disse, criaste facto político. Ok, muito obrigada. O Francisco Teixeira publicamente como sendo um indivíduo qualquer, não posso permitir isso. Porque o Francisco Teixeira é um jovem que tem estado a fazer um grande trabalho, um bom trabalho, e como se não bastasse, também é um jovem que granjeia a simpatia da grande maioria da juventude angolana, é preciso dizer isso. Francisco Teixeira não é qualquer cidadão no país, já carece de um outro tratamento. E eu penso que a Polícia Nacional, ou a Polícia Local, em Malange, devia sim garantir segurança para Francisco Teixeira, porque já sabiam que efetivamente Francisco Teixeira iria tanto a Malange e com ela leva muitos jovens, quer sejam os jovens locais ou não. Então não podemos banalizar aqui a figura de Francisco Teixeira. Mais do que isso, Francisco Teixeira tem quase 400 mil seguidores, tem muito mais seguidores que muita gente junto. Deixa-me terminar, porque não interrompi, por favor. Interrompeu sim, interrompeu. Deixa terminar. Olha, estamos mesmo no debate, no nosso tempo limite. interrompeu, estamos num debate. Posso lhe cortar sempre que necessário. Eu não disse em nenhum momento que Francisco Teixeira não é um cidadão angolano que não merece de segurança. O que eu disse, e vou repetir, é que o Francisco Teixeira não granjeia a classe da juventude em Angola. Tu disseste que o Francisco Teixeira não é presidente. Ele tem o seu grupo. Tu disseste que ele não tem é o seu presidente. grupo que o segue, é normal que aconteça, mas não granjeia Mas vamos aqui a classe da respeitar. juventude em Angola. Este é o olhar Mas do doutor Aragão em relação a se Francisco Teixeira. Doutor não sei se a Cabaça. jornalista também é militante do MPLA ou é amiga do doutor Aragão. Quando ele está a falar, não corte. Quando eu falo, Doutor Cabaça, não seja por isso. Várias vezes o doutor Aragão interrompeu na altura em que eu Mas o falava. Aragão interrompe. Não associar a senhora ao MPLA, mas também é normal que seja. É normal que seja. É algo combinado, mas ele está Doutor Cabaça pode prosseguir com o seu pensamento. Nada a ver em relação a isso. É normal que seja da OMA. É a melhor organização, não tem para ninguém. Aliás, as pessoas são livres, claro, mas não está aqui em causa, em questão, a minha veia política. Ou política partidária até. Doutor Cabaça, pode seguir. Voltando ao tema, é preocupante quando um cidadão desloca-se a uma província e é atacado em tempo de paz. Isso é preocupante, isso temos de reprovar. Só a título de exemplo, eu tenho um convite para ir a Malange no dia 4, com uma atividade no dia 5. E aqui aproveito minha câmera qual é. Aproveito aqui as câmeras para apelar ao governador da província de Malange e o comandante da polícia para garantirem a nossa segurança, porque senão também não iremos. Nós não podemos nos sentir intimidados no nosso próprio país só porque criticamos a quem governa. Isso não está certo. E o Francisco Teixeira por várias vezes, impedido de realizar as suas atividades, porque pensa em sentido contrário. Então, isso é um ato completamente reprovável e aqui os níveis de intolerância vão subindo cada vez mais e a intolerância aqui não é só por parte do MPLA, é também por parte do Partido UNITA, os dois maiores partidos do país que deviam nos garantir tanto a segurança e a liberdade de expressão. Dar algum exemplo? Não dá um exemplo. Tu criticas o MPLA, vem dizer, esse é da UNITA. Criticas a UNITA, os da UNITA vêm dizer do MPLA ou está a serviço do CINS. Então não podemos, assim não vamos construir país. A beleza de tudo isso é que
Francisco Teixeira, Tanais Neto, Gildo das Ruas, com aquele jovem que Leonardo. Leonardo e outros jovens, vão continuar a fazer o trabalho que têm estado a fazer muito bem, têm todo o nosso apoio e nós também vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Podem acusar que somos do lado A, B, do sim, só da onde, vamos continuar a falar até que um dia o governo entende que tem de melhorar as condições de vida das populações. Se não melhorar as condições de vida das populações, eu em particular vou continuar a fazer o que eu faço, criticar aonde é necessário e aonde está bem feito também e pontuar positivamente para o lado do governo. Mas por essa altura, portanto, é fundamental dizermos que Francisco Teixeira, Tanais Neto e outros ativistas merecem o respeito e a proteção de todos nós, porque eles não lutam para o benefício das suas famílias, eles Muito lutam obrigada. para o benefício do país. Era só essa nota para terminar. Para terminar minha- mesmo o mas é nosso mesmo para debate. terminar Doutor essa nota Paquice, nós também. precisamos ir para Sim. os minutos, os outros Sim, minutos. sim, exatamente. Joana, eu aqui, muito rapidamente também, não quero desautorizar aquilo que disse o Dr. Mário, mas eu acho que o Francisco Teixeira merece o nosso respeito. O jovem merece, eu falo como mais velho, né? E em África, o mais velho, portanto, quando fala uma coisa, tem que ser respeitada para que ter respeito. Muito obrigada, Não, Dr. não, Paquice. Isto é um ar de imposição, Não, né? sim, sim, mas em Isto África, é de imposição. em África os mais velhos impõem. Mas muitas vezes impõem com mentira, mas Não, pronto, o Francisco vamos merece o aceitar. nosso respeito por aquilo que ele fez no MEIA, por aquilo que ele tem feito pelos angolanos. Né? A coisa de uma semana apresentou novamente a maneira como os chineses estão a tratar os angolanos em Angola, e esses ativistas, sejam eles quem forem, venham de onde vierem. O Leonardo, a Yared, o Tanais Neutro, o Osvaldo Carolo e todos os outros, Gansa, todos os outros, merecem o nosso respeito, porque a gente quer queira, quer não, tem estado todos os dias a contribuir para a chamada de atenção de quem governa e a melhoria da consciência política de cada um dos angolanos. O que você achou do debate? Deixa a tua opinião nos comentários, partilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos.